Bem-vindo de volta ao canal Direito da Infraestrutura e Regulatório. Hoje nós vamos falar sobre o principal equívoco cometido por reguladores no Brasil ao tratar do tema das indenizações por investimentos não amortizados. Qual é o principal equívoco, né? O principal equívoco é que os reguladores tratam de indenização de bens e não de indenização de investimentos. A indenização por término antecipado dos contratos de concessão e PPP deveria ser uma indenização de investimentos, deveria deixar o concessionário indene em relação aos investimentos que ele fez, e não uma indenização de bem. E por que isso? A lógica é bastante simples, né? E eu queria lhes explicar de maneira muito didática. No momento em que o concessionário faz o desembolso, né, que caracteriza o investimento, né, o desembolso para realizar obras, para comprar equipamentos, né, quando o concessionário faz esse desembolso, a partir do momento em que esse desembolso acontece, os bens adquiridos passam a perder valor, seja pela depreciação econômica, seja pela depreciação física, né? Esses bens são usados, então ele vai perdendo, esses bens vão perdendo valor. E, ao mesmo tempo em que esses bens têm uma queda de valor a partir desse momento, os compromissos assumidos pelo concessionário para obter os recursos, compromissos financeiros assumidos pelo concessionário para obter os recursos para fazer investimento, passam a subir, né? A razão do custo de capital ponderado daquela concessionária. O concessionário, para obter recursos para fazer investimento, ele vai fazer dívida, né? Ele vai obter financiamentos com terceiros, ou ele vai obter capital dos acionistas da concessionária, né? Ao obter esses recursos, né, ele assume compromissos de rentabilidade, compromissos, taxa de juros, né, a taxa de juros que ele tem que pagar, o spread que ele tem que pagar no financiamento, e a taxa de retorno esperada do acionista que ele tem que pagar para o acionista. Então, o concessionário assume compromissos financeiros que fazem com que a sua exposição financeira, por conta do esforço que ele faz para realizar o investimento, cresça a razão do AC, do custo de capital ponderado da concessionária. E, ao mesmo tempo, enquanto isso, o valor do bem, né, à medida que o tempo vai passando, o valor do bem vai caindo. Então você abre-se o que a gente podia chamar assim de uma boca de jacaré, né? Do lado bem caindo, né, os valores dos bens caindo, e do outro o valor do compromisso que o concessionário assumiu subindo. Né? Então, a depender do momento em que se faça a indenização do investimento não amortizado, né, contrato de concessão, vamos imaginar que ele termine antes por encampação, por rescisão, por caducidade, depender do momento que se faça essa extinção do contrato e cálculo da indenização, o valor da indenização será possivelmente irrelevante considerado quando comparado, né, com o compromisso financeiro que o concessionário assumiu perante os seus financiadores e perante seus acionistas. E é exatamente isso que se quer evitar. Não faz sentido, né, que haja este descolamento entre o compromisso assumido pelo concessionário para fazer o investimento e o valor da indenização. A indenização deveria deixar o concessionário indene, deveria permitir que ele saísse do projeto sem ter prejuízos, porque pela extinção antecipada do contrato. A ideia da indenização é neutralizar a situação do concessionário. É evidente que se a extinção do contrato for por uma razão atribuível ao concessionário, por exemplo, no caso de caducidade, né, que a extinção é por descumprimento, esse valor da indenização vai sofrer vários descontos, né, que vão penalizar o concessionário. Mas o valor base da indenização em qualquer uma das formas de extinção antecipada do contrato deve neutralizar o projeto do ponto de vista econômico-financeiro para o concessionário, neutralizar os efeitos da extinção antecipada. Portanto,
é preciso a gente mudar essa lógica de querer, né, que os reguladores estabeleceram, de indenizar bens, né, ao invés de indenizar o investimento. Porque quando você indeniza bem, você necessariamente está expondo o concessionário a um risco que ele não tem a menor capacidade de controlar, que é o risco que sabido a priori, mas muitas vezes não percebido, lamentavelmente, pelos nossos reguladores, né, por falta, às vezes, de expertise sobre o tema, de que o valor dos bens cai enquanto o valor dos compromissos financeiros cresce. De maneira que o concessionário pode sair da concessão com uma indenização, tá, por investimentos não antecipados. Se você indenizar bens, sair com uma indenização que é insuficiente para cobrir os compromissos financeiros que ele assumiu. Né? O risco que é um risco enorme, um risco muito relevante e que os nossos reguladores deveriam ser capazes, né, de estabelecer regras que imunizassem os concessionários contra esse risco. Então esse é o primeiro ponto. Né? A indenização deveria ser indenização de investimentos e não indenização de bens. Com esse ponto, a gente já descarta alguns critérios que têm sido debatidos de indenização para indenizar, para cálculo dessa indenização. O primeiro critério que a gente deveria descartar é o critério do valor de reposição dos bens. Né? Esse critério trabalha com a ideia de indenização de bens. Né? Então, pelo critério do valor de reposição, você calcula o valor de reposição de cada um dos bens e faz uma redução desse valor considerando a sua depreciação, né, a depreciação desses bens, para cálculo da indenização. Né? Então você vê o valor de reposição, abate a depreciação e esse seria o valor a ser indenizado. Novamente, é uma indenização de bens e por isso deveria ser descartada pelas razões que eu já expliquei. Do mesmo modo, o critério, né, o uso apenas, né, das informações contábeis, né, dos valores de aquisição desses bens, também encontra aqui alguns obstáculos. Né? Novamente a gente estaria, quando a gente olha simplesmente o custo de aquisição histórico desses bens, né, a gente está novamente indenizando bens. Então não deveria ser esse o critério do custo histórico contábil desses bens não deveria também ser utilizado como critério, porque novamente a gente está focado no tema bens, né, e não no tema investimentos. E aqui tem uma outra coisa que eu acho que é importante assinalar, e eu vou tratar desse tema possivelmente em todos os vídeos que eu vou fazer sobre indenização por investimentos não amortizados. Aqui tem um problema sério. E quando você indeniza com base no valor de compra dos bens apenas, né, você tem uma possível, você pode ter efeitos de distorção da matriz de risco, né, porque se o valor contábil, o valor que foi adquirido bem é muito alto, você está passando esse risco para o governo. Se o valor é muito baixo, o concessionário conseguiu comprar de forma eficiente, ao indenizá-lo apenas pelo valor contábil, né, o valor que ele despendeu, você está tirando dele a eficiência que ele teve, né, que ele conseguiu ao comprar aqueles bens mais baratos. Então, a gente precisa ter muito cuidado com isso. A gente não deveria, nenhum regulador deveria usar como critério, né, a indenização de bens, e sim a indenização de investimentos. Aliás, vale falar sobre isso já, eu vou voltar a isso em outros vídeos, mas este também é um critério legal. A lei fala em indenização de investimentos. Né? A indenização de investimentos. Né? Essa é a dicção legal. Depois ela fala em vinculados a bens reversíveis, e aí a gente vai tratar disso mais para frente. Mas a lógica que deveria presidir é que indeniza-se investimento e não bens, e por isso se descarta já
os critérios, né, de valor histórico, do custo histórico desses bens, e deveria se afastar também o critério do valor de reposição desses bens. Esses deveriam já ser descartados, porque a gente não vai indenizar bens, a gente deveria indenizar investimentos. Só para deixar claro, eu estou dizendo tudo isso sem considerar as regras específicas de cada contrato. Tá? Eu estou dizendo tudo isso como toda essa minha elaboração aqui considera melhores práticas, como deveria ser uma regra, uma nova regra, né, que vai se aplicar a novos contratos. Em relação aos contratos existentes, a gente tem que olhar o que está no contrato. A gente não pode ignorar as regras que estão previstas no contrato. Né? Então, portanto, considerando melhor prática, como deveria uma agência estabelecer a sua regra de indenização por investimentos não amortizados, ela deveria focar em indenizar, em transformar, em deixar o concessionário indene pelos investimentos que ele fez no momento da extinção antecipada no contrato. Ela não deveria indenizar bens. Então esse é o primeiro vídeo, essa é a primeira mensagem que eu quero lhes passar, tirando da frente esse erro de indenizar bens, que é um erro conceitual que vários reguladores têm praticado. E aí eu posso apontar a ANEEL, a ANAC e a NTT, as três agências federais, cometendo esse mesmo equívoco que deveria ser superado.